Antes de entrarmos em concreto agora na utilização dos algoritmos de inteligência artificial neste tópico, eu gostava de pedir a vossa colaboração noutra tarefa para discutirmos este tópico, a utilização da inteligência artificial em contexto educativo para promover o feedback e a reflexão. Quem é que gosta do branco? Bom, vou começar pelas mais fáceis. Quem é que gosta do vermelho? O vosso grupo já tem uma cor. O azul, quem é que gosta do azul? Ok. O desafio agora é comentar a utilização da inteligência artificial nestas tarefas educativas de feedback e reflexão. Okay? Vamos usar a inteligência artificial para promover o feedback e a reflexão dos nossos estudantes e dos professores em atividades letivas. E gostávamos que vocês discutissem em cada grupo e tomassem as vossas notas este tema do ponto de vista: os brancos, factos e informação; os vermelhos, emoções e sentimentos; os pretos, riscos e cuidados a ter; os amarelos, os aspectos positivos; os verdes, criatividade e novas ideias; e os azuis, o controlo do processo. Bom, vamos avançar. Eu ia pedir então a cada um dos grupos que nos dissesse qual é o aspecto que querem salientar, o aspecto fundamental. Podemos começar pelos brancos. Factos e informação sobre a utilização da inteligência artificial nestes mecanismos. Força. O facto facilitador de feedback, tanto para o professor como para o aluno, ou seja, dá feedback mais personalizado. Informação, porque permite contextualizar e sistematizar muita informação importante. Bem, obrigado. Os amarelos? Democratização e velocidade de acesso aos dados e informação. Aspectos positivos. Obrigado. Os pretos, acho que é aqui. Se resumam a duas principais, que têm a ver com o espírito crítico, quer na seleção da ferramenta, na dependência da ferramenta, na diversidade da ferramenta, não é? Várias, estar sempre a ser atualizado, e depois também não perder o controle do uso da ferramenta na parte crítica, não é? Até que ponto somos nós e não a ferramenta. E depois a questão ética também, não é? As questões éticas que também são importantes, não só a nível da proteção da identidade de quem está a dar o feedback ou receber o feedback. Há momentos em que tem que ser anónimo, outros momentos em que tem que ser claro quem estamos a avaliar e quem avalia. Pronto, foi assim, e usá-la de forma ética. Bem, obrigado. Os pretos estavam a falar dos riscos. Vamos. Vocês são. Os verdes. Não há criatividade. Os verdes, criatividade e novas ideias. Sim, relativamente à criatividade, aquilo que nós achamos é que ele é realmente criativo para dar feedback em áreas onde realmente as pessoas são mais leigas, não é? Mas é extremamente criativo na realização de imagens, por exemplo, para dar um feedback, ou até na criação de músicas. Achamos que é bastante criativo. Nas novas ideias, dá-nos outras perspectivas, por exemplo, quando nós queremos criar até um texto, um questionário, dá-nos aqui algumas ideias que se calhar até nem pensamos e podemos utilizar, e também nos vai tornar mais críticos, como é óbvio, não é? Estamos a pensar se calhar numa direção, ele até nos dá aqui ideias diferentes e dá-nos aqui uma hipótese de ser mais críticos na escolha. Pronto.
Acho que basicamente foi isso. Falta os vermelhos. Emoções, sentimentos. Muito bem. Nós trabalhamos aqui na ótica dos estudantes e na ótica dos professores. Pronto, e temos tanto emoções positivas ou sentimentos como negativas. Pronto, na ótica dos estudantes, nós talvez o ênfase talvez seja um sentimento de dependência perante esses recursos, mas também talvez um alívio, uma tranquilidade em haver esse tipo de recurso para os estudantes. Na ótica dos professores, nós elegemos também aqui vários, mas talvez aquele que nos pareceu um bocadinho mais forte, um bocadinho daquele sentimento de insegurança e até mesmo de vulnerabilidade face aos conteúdos que são apresentados. Mas, por outro lado, também um bocadinho talvez de termos aquela sensação de entusiasmo e de podermos contar por vezes com esses recursos que nos aparecem. Mas temos aqui depois vários assuntos. Obrigado. Quem falta é o azul. Os azuis. É o azul. Obrigado. Bem, nós, na ótica do controle de processos, vimos isto na perspectiva de utilizarmos a AI para analisar as respostas e o feedback dos alunos e, portanto, para garantirmos que esse processo funciona corretamente e que as respostas não são enviesadas, nós dividimos em duas fases, que era antes de utilizarmos a AI, conseguirmos ter a especificação de todos os prompts que vão ser utilizados e conseguirmos restringir o que é que o algoritmo vai fazer, para não o deixar fazer uma análise demasiado genérica e conseguirmos focar no que pretendemos. Depois, na segunda fase, que é após essa análise, conseguirmos que o algoritmo nos dê respostas e exemplos de porque é que chegou às suas conclusões. Como, por exemplo, há bocado tínhamos as keywords mais utilizadas nas nossas respostas, era conseguirmos ter explicações da análise que o algoritmo fez. Okay. Obrigado. Obrigado. Acho que vimos os grupos todos, vimos os 6 chapéus. Tudo o que vocês referiram, ou quase tudo, são coisas que nós vamos agora tocar mais à frente. Muito obrigado mais uma vez. Podemos então continuar. Agora, há aqui alguns pontos que eu gostava de chamar a atenção antes de falarmos em concreto das fitas, portanto, aspectos mais gerais sobre a utilização destas técnicas e destes algoritmos e ferramentas de inteligência artificial. Eu diria que o aspecto principal, ou pelo menos um dos aspectos principais, se calhar não é preciso estar a chamar tanta atenção para este aspecto, para nós, como se calhar para os estudantes, porque acho que nós temos melhor esta percepção do que os estudantes. As ferramentas de inteligência artificial são excelentes, têm capacidades incríveis de analisar informação, quantidades, volumes de informação que nós não temos, mas o que elas sabem são as fontes de informação que têm, ou aquilo que sabem é das fontes de informação. E estas fontes de informação podem ter vícios, podem ter problemas, podem não estar corretas. Portanto, eu acho que, não sei, os alunos com certeza também sabem isto hoje em dia, mas se calhar não dão tanta importância a isso. As ferramentas de inteligência artificial são ferramentas como o Excel, como a máquina calculadora, como o tradutor, são ferramentas que nós devemos usar, que os nossos alunos devem usar. Os nossos alunos devem usar estas ferramentas, não faz sentido nenhum que não usem, são ferramentas que nos fazem ganhar muito tempo. Agora, é preciso olhar para os resultados com um olhar crítico. E aí é que se aprende. Testar e... O DeepSeek. Exatamente. Vamos a fazer uma pesquisa sobre acontecimentos que eram. Sim. Parece nada. Claro. Fica uma conclusão que é esse enviesamento. Sim. E há outros enviesamentos que são... Esse ocorre de forma provocada, não é? Porque eles retiram essa... Mas há enviesamentos nestas ferramentas que decorrem porque não... A maior parte da informação é em inglês, portanto é natural que estas ferramentas critiquem textos em que o inglês é mais pobre e,
portanto, acabam por estar a avaliar coisas que não é bem o que nós queremos avaliar por causa desses vieses que têm, que decorrem precisamente dos dados que têm. No entanto, hoje em dia já há possibilidade de criarmos os nossos próprios modelos de linguagem até específicos para determinadas áreas de estudo. Há empresas que fazem isso. E aí, outros tipos. Portanto, mas um aspecto importante é este. Portanto, as ferramentas são ferramentas, não substituem ninguém, são ferramentas unicamente. Agora, têm grandes vantagens. Podem fornecer feedback imediato, que é um aspecto crítico no ensino. Os alunos submetem um trabalho hoje e vão ter o feedback daqui a uma semana, com sorte, ou no final do semestre, dependendo da carga dos professores. E, portanto, quando eles recebem o feedback, já se esqueceram do que é que estamos a falar, do que é o feedback. Entretanto, provavelmente sicratizaram e sedimentaram conhecimento que não está, onde não está refletido o feedback e que pode ter erros, mas que já está sedimentado e é difícil depois de alterar. Portanto, o feedback imediato é muito útil porque ocorre no melhor momento, que é o momento em que o aluno está a estudar e as coisas estão frescas. É aí que o feedback é importante. E estas ferramentas permitem esta agilidade no processo. E isto tem impacto não só do ponto de vista dos alunos, mas também dos professores, porque há muitas destas tarefas que os professores têm, que ocupam bastante tempo. Muitas delas são coisas massivas, com turmas de 600 alunos, base de dados, turmas com classes, com turmas. E que, por muito pequenino que seja o trabalho, para corrigir aquilo são 14, 15 professores uma semana inteira. E isto rouba-nos tempo para outras coisas mais interessantes do ponto de vista pedagógico. Há muitas destas tarefas que podemos delegar na inteligência artificial e libertar-nos tempo para outras coisas que são muito mais interessantes e do ponto de vista pedagógico. Como é que nós então conseguimos o feedback do ChatGPT? Submetemos um trabalho dos estudantes e feedback? Temos um exercício para ver isso hoje. E vamos... A questão do chat GPT, a questão é a pergunta que se faz. Aí é que... Outras coisas, outras facilidades que a ferramenta nos traz, para além de acelerar este feedback em primeira análise, é possível que esse feedback esteja personalizado e adequado ao aluno, porque a forma como eu faço as questões que eu já fiz anteriormente, tudo isto é refletido depois nas respostas das ferramentas e permite guiar o aluno no processo, também dependendo da maneira como as perguntas são feitas, mas estas ferramentas, e o professor aí pode ajudar, permitem canalizar e dar apoios ao estudante na altura em que eles são necessários e retirá-los quando eles já não são precisários, para obrigar a que o aluno evolua no seu processo cognitivo de aprendizagem. Há também ferramentas, as que eu encontrei são todas pagas, mas que conseguem efetivamente manter o registro da evolução do aluno e perceber onde é que há falhas de entendimento, onde é que é preciso colocar mais esforço de aprendizagem, o que é que eu sabia há um mês atrás, o que é que evoluiu, o que é que não evoluiu. Portanto, há ferramentas muito potentes a este nível, mas estão todas sujeitas a uma licença. O papel das ferramentas de inteligência artificial, portanto, fornecer estes guias para os alunos seguirem um processo de uma forma mais ou menos guiada, dar dicas sobre o que é que está bem e o que é que está mal num trabalho. Ou seja, aquele trabalho que o professor vai fazer de avaliação
os alunos podem usar a ferramenta para o fazer previamente e para melhorarem o seu trabalho em função disso. O que não é muito correto, eticamente, é pedir ao ChatGPT para me fazer o trabalho. Porque eu aí não estou a aprender nada. E se a minha preocupação é aprender, eu não vou fazer isso. O problema é que a minha preocupação pode não ser aprender, mas ter uma boa nota. E aí, o problema aí já é outro. Mas se eu estiver preocupado em aprender, eu não pergunto ao ChatGPT para me dar uma resposta. Eu pergunto ao ChatGPT o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso explorar. Sim. Nós podemos usar estas técnicas nos dois sentidos. Os alunos... Lá está, isto aqui, esta primeira, pode ser o professor a guiar o estudante nisto, ou pode ser eu em casa, sou estudante e eu faço este processo e auto-giro a coisa. Okay? Quer um, quer outro pode utilizar estas ferramentas. Os estudantes podem usar estas ferramentas em casa para estudarem, para aprenderem, para melhorarem, para verem onde é que têm dificuldades. Nós podemos pedir ao ChatGPT, por exemplo, ou ao Gemini, uma dessas, podemos pedir, ok, eu tenho isto aqui, diz-me lá agora, faz-me lá perguntas para saber se eu percebo o que está aqui efetivamente ou não. E ele diz, então vê lá, se em vez de ser assim, se fosse... Aquelas perguntas que a gente faz nas avaliações, a ferramenta pode fazer antecipadamente ao aluno. Se o propósito do aluno é aprender, isto tem um potencial excelente. Porque o aluno depois também não vai agarrar e ler, porque se agarrar e colar, vai ter papers com referências que não existem em lado nenhum, vai ter... não é? Portanto, exato. Esse trabalho, os alunos têm que estar alerta para isso e fazer esse trabalho crítico, depois ir perceber se aquilo está bom ou está mal. As ferramentas dão. E por vezes contradizem-se. Está errado. Depois ele vai buscar e vai procurar a razão, está errado. Mas é esse trabalho que os alunos podem fazer em casa, porque para o aluno perceber que está errado, ele teve que ir procurar alguma coisa. Exatamente. E repetem muitas coisas e dizem generalidades. Tudo isso são aspectos que nós devemos alertar os estudantes para eles depois poderem filtrar. E usar isto como uma ferramenta com um grande potencial. Para os professores, permite-nos ganhar tempo, ganhar muito tempo, se os nossos estudantes saberem o que têm que fazer. O resto já vimos. Outros aspectos importantes, isto agora já mais do ponto de vista dos estudantes, portanto, ter feedback instantâneo, alertar para falhas de aprendizagem. Eu sou muito bom nisto, sou muito mau naquilo, ou não consigo perceber isto, não consigo perceber aquilo. Dar sugestões para melhorar. Eu faço um trabalho, digo, olha, o que é que está bem, o que é que está mal? Ele diz-me, está mal isto, então diz-me lá como é que eu posso melhorar este aspecto na minha aprendizagem. E a ferramenta até lhe pode dizer alguma coisa. E outra grande vantagem que não é tão óbvia é que se os alunos entrarem de forma genuína neste processo, isto motiva e eu tenho interesse em aprender. Isto atrai os alunos para a aprendizagem. E são coisas que eles levam depois para o longo da vida aprenderem e usarem e explorarem. Portanto, isto é outra coisa que nós, sem querer, sem ter uma unidade curricular específica para isto, podemos incutir nos nossos alunos. Ok, agora nós estamos a ficar sem tempo. Eu aqui estou a referir alguns dos aspectos que são importantes nestas ferramentas e que têm... Esta tem aqui uns aspectos negativos para chamar a atenção para o problema e depois de que forma é que a inteligência artificial nos pode ajudar. Mas depois os outros, em que aspectos é que a ferramenta nos pode utilizar. Eu não vou vê-los todos em detalhe, vou só falar nos aspectos. Depois podem ver isto e podemos depois discutir isto quando quiserem, por e-mail ou o que seja. A gente até se pode voltar a encontrar para ver isto, porque eu gostava de ir aos exercícios mesmo com as ferramentas.
Portanto, isto é o facto das ferramentas nos darem feedback personalizado é bom para o estudante, mas é bom também para o estudante, para o professor, porque isto pode ser feito em massa e libertar-nos de muitas horas de trabalho de coisas que são detalhes, não é? A estrutura do documento, a correção da linguagem. Isto são coisas que consomem um tempo incrível e que nos roubam tempo de outras coisas, de outras atividades. Eu não ia dizer nobres, porque são todas nobres, mas que dão maior valor acrescentado para os nossos estudantes. Sim. Sim, exato. E estar a ver com coisas que... Sim. Exatamente. As ferramentas bem utilizadas permitem também que os alunos se apercebam quais são os mecanismos internos cognitivos que têm para aprender. Como é que eu aprendo? A minha filha aprende muito bem a ver desenhos. Ela, para estudar, tem que fazer desenhos. Eu, se me puser a desenhar, desaprendo tudo no instante. Promover o feedback entre estudantes. Uns criticarem-se aos outros e construírem eles próprios o seu desafio. Outra grande vantagem, e tudo isto decorre do facto destas ferramentas conseguirem produzir informação baseada em volumes massivos de informação que nós não temos a mínima possibilidade de analisar. E depois há ferramentas que conseguem, com base neste conhecimento, olhar para o percurso académico de um aluno e numa ferramenta, um dashboard com meia dúzia de indicadores, dizer onde é que eu estou bem, onde é que eu estou mal, o que é que eu tenho de melhorar e como é que posso melhorar isso. Preocupações com a inclusão, a acessibilidade, a equidade. Nós temos alunos muito diferentes. As ferramentas podem nos dar respostas adaptadas ao perfil de aprendizagem de cada um. Ajuda bastante aqui também para nós conseguirmos, de uma forma mais apoiada e mais assistida, fazer esse trabalho. Isto já falámos, portanto, muito do nosso tempo é dedicado com coisas com tarefas que podem ser feitas por estas ferramentas, realizadas por estas ferramentas. Uma coisa é olhar para uma resposta de uma ferramenta relativamente a uma questão qualquer que eu coloquei a um aluno, analisar a resposta, a crítica do chat. Outra coisa é analisar a pergunta toda e fazer a crítica. Ganha-se muito tempo aí. Outra coisa que é muito útil nestas ferramentas, mesmo que não avaliem as respostas às perguntas, estas ferramentas podem-nos colocar as respostas a uma pergunta pela sua similaridade. E isto evita efeitos quando nós estamos a avaliar, se eu vir uma resposta a uma pergunta, eu pergunto a um aluno o que é uma base de dados relacional. Ele diz uma grande asneira. Eu dou-lhe uma classificação. Se o próximo aluno, a próxima resposta que eu pergunto, for mais ou menos, está errada, mas é mais ou menos e não é tão errada como a outra, que excelente resposta. Nós somos influenciados pelas respostas que vimos anteriormente. Se as respostas estiverem ordenadas pela sua similaridade, não há estes gaps muito grandes e, portanto, este efeito de aura desaparece, ou pelo menos minimiza-se. Estas ferramentas podem também fazer este tipo de trabalho. A questão aqui é o papel do professor. O papel do professor deixa de ser tão administrativo e passa a ser mais criativo, dar apoio naquilo que efetivamente é importante no processo educativo. Tudo é importante, com certeza, mas em que o nosso valor acrescentado pode ser melhor e é para isso que nos pagam. Portanto, estas tecnologias podem suportar este trabalho. Não é tudo um mar de rosas. Alguns desafios. Acreditar de olhos fechados na inteligência artificial. A inteligência artificial e aquelas ferramentas não têm
possibilidade de criar a empatia que nós criamos com os alunos, portanto, este contacto pessoal não se consegue replicar. Há questões de foro prático e ético que é preciso terem atenção, porque se eu submeter o trabalho de um aluno para o chat avaliar, o trabalho do aluno vai ficar no servidor deles. E os trabalhos dos alunos têm ou podem ter direitos de propriedade, portanto, é preciso ter muito cuidado, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, e os estudantes também, porque eles estão a fazer a mesma coisa, eles estão a submeter trabalhos, ou eventualmente. Portanto, tudo isto tem que ser analisado e o ideal seria termos algumas regras institucionais, algumas orientações institucionais para utilizar a inteligência artificial. Em sumário, portanto, ter os humanos envolvidos, nós envolvidos no processo, é fundamental. É preciso combinar e balancear a utilização das ferramentas com o trabalho dos professores. É preciso ter algumas políticas a nível institucional que, de certa forma, guiem e condicionem este processo. E é preciso também dar formação aos professores para conseguirem utilizar estas ferramentas. E esta coisa da literacia e inteligência artificial é cada vez mais importante, em particular para quem está a dar aulas, para os professores. Isto são algumas dicas que são bastante úteis para os trabalhos que nós damos aos alunos. Nós damos trabalhos aos alunos para fazer. Se não tivermos alguns cuidados, os trabalhos vêm todos iguais, todos excelentes, com coisas que nós nunca demos em aula nenhuma, mas que são topo de gama. Nós o que fazemos, mas isso demora bastante tempo, o que nós fazemos no meu departamento é que não damos a classificação ao aluno com base no papel que ele entrega, mas com base na discussão que temos com o aluno. Só que isto são discussões que para um grupo levam 1 hora. Nós temos 10 grupos, isto nunca mais acaba, não é? Portanto, é necessário, de alguma forma, reformatar aquilo que nós damos aos nossos alunos. Eu dou uma tarefa a um aluno e dizer, queres usar a inteligência artificial? Usa, mas diz-me que prompts é que utilizaste, quais é que não utilizaste, que resultados é que tiveste, o que é que alteraste, porque nós assim analisamos não só o resultado final, mas o processo de aquisição de conhecimento que levou o aluno ao ponto final. E isto já resolve este problema de termos trabalhos que são copy-paste do ChatGPT. Não, o próprio documento, o relatório que o aluno entrega, pode ter uma secção que diz, eu fiz isto, usei estas prompts, uma coisa sumária, porque nós vamos ter sempre que falar com o aluno, não é? Mas isso é que, reparem, só o basta dizer, a última página do teu relatório tem que ser o que é que tu fizeste com a inteligência artificial. Só o facto de eles terem que escrever isso já os obriga a pensar na coisa. E já tem algum valor. Portanto, a grande questão é nós e os nossos alunos temos todos que aprender a usar a inteligência artificial de forma crítica. Não há volta a dar, não vale a pena esconder a cabeça na areia. E desenvolver a literacia e a inteligência artificial. Não é fácil, porque outra vez não há tempo, é mais uma coisa, não é? Eu vou andar mesmo mais rápido agora para... Aqui são alguns guidelines, algumas indicações para guiar o trabalho dos estudantes na utilização da inteligência artificial, alguns guidelines para os professores e alguns guidelines para as instituições. Questões éticas, falámos há bocadinho, que são muito importantes neste tipo de trabalho. Os viés que podem aparecer no trabalho, o trabalho que fazemos de avaliação, de feedback, está sujeito a enviesamentos naturais, ao cansaço, ao enviesamento que falávamos há bocado da aura do trabalho. E a inteligência artificial, de certa forma, resolve esse problema. Mas na prática não resolve, desvia-o de sítio. Em vez de
ser agora o problema do cansaço, o problema de ficar influenciado pelo último trabalho que vi para classificar este, começa a haver enviesamentos que vêm das fontes de informação que as ferramentas estão a usar, dos algoritmos que as ferramentas estão a utilizar. E estes podem ser dramáticos, no caso que a colega estava a dizer, de eu ir ao DeepSeek procurar por coisas que os chineses não gostam e que não me aparece nada. Mas, de uma forma mais geral, as ferramentas aprendem com grande volume de informação escrita em inglês, portanto têm uma grande qualidade no inglês e podem classificar mal um aluno que está a dizer coisas certas, mas é português e tem um inglês pobrezinho, porque o inglês é pobrezinho. Este tipo de enviesamentos, nós temos de estar alerta para isso quando olhamos para estas avaliações. Outra questão são as questões de os direitos intelectuais da informação que nós colocamos nas ferramentas, em particular trabalhos com os alunos, temos de ter muito cuidado com isso. Sim. Sim. Grammarly, sim. E o Grammarly temos aí mais... Sim. Americano, sim. 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 Ok, muito bem. Outro aspecto que é importante é termos sempre alguém que está a supervisionar todo o processo, que não seja um chatbot. Ok, vamos passar isto à frente. Algumas ferramentas para este trabalho. Ferramentas de propósito geral. ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, o Perplexity, o Claude, o Microsoft Copilot. Há aqui uma série delas, tem ali os links para cada uma delas. Dão resultados ligeiramente diferentes. O Google Gemini explica o processo todo que segue até dar a resposta. Bom, mas são todas muito interessantes. E depois temos coisas que podemos instalar no nosso computador e usar a nossa própria versão. Isto são 2 exemplos, o LM Studio e o Olama são 2 exemplos. Depois, ferramentas disponíveis sem custos, pelo menos numa versão que pode ser depois restrita. O Riff, o Microsoft Reflect, isto pode-se usar, usa-se no Teams. O Mentimeter com o ChatGPT, por exemplo, integrado. As ferramentas de inteligência artificial do Google no Google Classroom. O Brisk Teaching, tudo isto são ferramentas em que nós nos podemos registar e utilizar, embora com certas restrições, em alguns casos, sem custos. Depois, existem outras que já têm umas funcionalidades muito mais elaboradas para seguir o processo do aluno e de uma sala de aula, mas que têm licenças associadas. Este formativo e de Luna é muito bom, o Curipot, este Magic School também, só que lá está, é preciso que as instituições queiram investir nisto. Tem aqui mais, o Grammarly, o PaperPal e o Jenny são bons para tradução e para informações ao nível. Ok, muito bem, temos 20 minutos ainda, gostávamos de... Vocês têm no manual que eu vos enviei no e-mail, tem um conjunto de exercícios, exemplos. Eu gostava de fazer aqui alguns convosco. Por exemplo, este... Ok, façam-me um favor, vão a este questionário do Google Form. E respondam à pergunta que lá está. Qual é o aspecto mais... É só responder à pergunta. A ideia original era agora pedir ao Google Forms para me dar o CSV com as vossas respostas.
depois ir ao ChatGPT e agrupar para ver tópicos salientes. Não temos tempo para isso, eu vou fazer isso em casa e depois envio-vos o resultado por e-mail, ok? Que é para a gente avançar. Agora, este é um outro exercício que eu gostava, e agora este sim vocês podem fazer. Vejam, a ideia é trabalharmos eventualmente em 2 ou em grupos de 5, como estão. Inserem na ferramenta, no ChatGPT ou numa delas, um cenário de um exercício de um PBL. Okay? Por exemplo, Students Designing a Sustainable City Model. Ou outra coisa qualquer que vocês queiram. E depois peçam ao ChatGPT para gerar 3 questões para promover a reflexão sobre aquele aspecto. E vejam o resultado. Okay? Okay? E depois vou-vos pedir para nos dizerem cada grupo qual é a prompt que entenderam mais relevante produzida pelo ChatGPT. Há nesta bateria de exercícios que vocês têm no manual, há 2 ou 3 que eu tinha preparado para nós fazermos aqui. Nesta bateria de exercícios que tem no manual, há 2 ou 3 que eu tinha preparado para fazermos aqui. Não vamos fazer nenhum. Aquele primeiro eu depois faço e envio-vos. Estes aqui ia-vos pedir, se tivessem paciência, depois para os fazer em casa. Pelo menos este tem aqui o hands-on. Por exemplo, este, vocês receberam no e-mail 2 documentos Word. Um com um exercício de matemática de álgebra resolvido e o outro com um textozinho. Esse textozinho é supostamente este Mediocre Student Essay, ok? Portanto, é um texto e vocês têm aqui as prompts para colocar, para verem as diferenças nas respostas que o ChatGPT ou o Gemini ou o que seja vos dá para o mesmo documento, usando uma prompt ou a outra. Eu acho que isto dá uma percepção muito boa da forma como estas ferramentas trabalham. Portanto, era interessante se vocês fazem isto em 5 minutos e dá para brincar ali um bocado. E acho que era interessante verem isto. O outro que eu gostava que vocês fizessem é este que tem o tal exercício. É uma equaçãozinha e tem lá a resolução da equação. Portanto, vamos imaginar que ele foi o trabalho que o aluno fez e nós vamos pedir ao ChatGPT para nos criticar. Tem aqui 2 coisas. Portanto, a primeira coisa que está ali sinalizado como bad prompt é perguntar ao ChatGPT, dar-lhe aquilo e perguntar: o aluno resolveu bem o problema? O ChatGPT vai dizer: sim, resolveu. O resultado aqui é 4, se não me engano. Ele diz: o resultado é 4. Ele diz: sim, resolveu. Está resolvido. Não adianta muito, não é? E esta já é muito mais interessante. Dizer ao ChatGPT: agora o teu papel é o aluno aprenda, explica lá, vê lá o raciocínio que ele tomou, onde é que pode melhorar, onde é que pode melhorar. Eu acho que estes 2 exercícios dão uma ideia muito boa do potencial das ferramentas e do grande nível de condição. A resposta é muito condicionada pela prompt que se coloca. Há gente a dar cursos de fazer prompts ao ChatGPT. Não, mas é bastante. Portanto, estes eram os desafios. Depois tem aqui mais outros que seria interessante. Agora, antes de terminar, não sei se tem alguma questão, alguma coisa que queiram discutir. Eu ia-vos pedir ainda 3 coisas antes do almoço. Uma, que respondam a esta, é o último feedback que vos peço, que respondam a neste questionário do Google Form. Depois temos um questionário de avaliação deste workshop, que eu vos vou pedir também que façam isso. E depois, ainda antes do almoço, ia-vos pedir para irmos todos lá abaixo tirar uma fotografia do grupo e depois vamos almoçar. Okay? Antes de começarmos aos questionários, eu só queria agradecer-vos para já estarem aqui a manhã toda a tratar deste assunto. Espero que tenha valido a pena. Para mim valeu, com certeza, já aprendi muitas coisas.
Foi um prazer estar aqui convosco e queria muito também agradecer aos meus colegas, à Piedade, ao Jaime, ao Tiago, também estiveram aqui connosco a manhã toda a trabalhar para isto se conseguir fazer no formato que é necessário. Portanto, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. E agora, por favor, este primeiro, depois o tal questionário, depois a fotografia, depois finalmente podemos ir almoçar. Obrigado.